Eu também sou projetada aqui. Eu esqueci. Você não tem cabo de som, né? Cabo de som, não. Tá. Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite da Mariana para estar aqui conversando, e até porque eu também estou comemorando que faz 35 anos que tudo começou, essa discussão, né? No dia 4 de julho de 1977, esse centro de saúde foi aberto, foi inaugurado, e para assumir a parte da pediatria, havia 4 recém-ex-residentes que foram convidados para assumir e loucamente assumiram. E éramos eu, o Gerson, a Maria Novaes e a Ana Cecília Subira, junto com a Marisa Lobo, mas a Marisa já era docente, né? E nós 4 é que ficamos encarregados, fomos contratados para assumir. E logo de início, uma das coisas que aconteceu é que a gente fazia a supervisão de alunos e residentes, e eles começaram a atender crianças de toda a região, e adolescentes, e começaram a chegar crianças e adolescentes em idade escolar. E a gente só tinha estudado crianças pequenininhas, né? Porque a pediatria, estou de costa, né? Mas não, mas eu estou... Anjo não tem costa nem abacaxi. E na pediatria a gente só tinha estudado no máximo, especialmente em termos de desenvolvimento, até controle esfincteriano. Tem controle esfincteriano, põe na gaveta e tira, pronto, adulto, né? Não tem mais nada a aprender. E aí começaram a chegar crianças com 8, 9 anos e que tinham problemas na escola e que não paravam quietas, e que a escola reclamava e a mãe reclamava e a gente não sabia o que fazer. E aí, como a gente era muito jovem e não tinha ainda muita amarra, né, e muito medo, nós propusemos iniciar uma coisa que a gente chamou de projeto escola, né, foi o nome que surgiu, e que era, a gente iria com os residentes de pediatria começar a trabalhar com essas crianças para eles aprenderem, e nós também, porque a gente deixou bem claro que a gente ia aprender com eles porque a gente não sabia. E foi aí que começou. Então eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui. E como brincou a minha irmã, eu não sei se eu estou de volta para o começo ou de volta para o futuro. Mas eu acho que é para os dois. Mas com certeza para o futuro estamos indo, né? Bom, e aí eu fiquei aqui até 85 e saí quando eu fui para a Unicamp. Então é um prazer muito grande. Tem algumas pessoas daqui que eu encontro sempre, quando tem umas greves, umas manifestações, a gente se encontra. Faz tempo que a gente não faz passeata, né? Faz tempo que a gente não enche a rua, a Avenida Paulista e a Brigadeiro, mas está na hora de fazer de novo. Mas enfim, é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, especialmente para estar discutindo essas questões. É muito bom estar discutindo isto numa instituição de saúde, né? Especialmente numa instituição vinculada a uma faculdade de medicina, que é onde não há muito espaço para essas discussões. O departamento de pediatria da Unicamp também é membro fundador do fórum, assim como o Centro de Saúde do Campo, né? E eu quero começar colocando para vocês uma frase que eu gosto muito, e eu acho que ela, se a gente se guiar por ela, talvez a gente pare de medicalizar, né? Que é uma frase da Anísia da Silveira, uma psiquiatra que é um dos marcos da psiquiatria brasileira, que realmente fundou, construiu a psiquiatria brasileira, e com grandes ensinamentos. Pena que a psiquiatria brasileira atual esteja esquecendo o pedido e o conselho dela, né? Não sei se está dando para todo mundo ler, mas o que ela disse é: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido: vivam a imaginação
pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Eu também não, e é por isso que a gente está conversando. A Anísia da Silveira nasceu em 1905, faleceu em 1999, e é realmente um marco na psiquiatria que a gente precisa recuperar e até estar trabalhando de novo os conceitos dela e os pedidos dela. Então agora eu quero apresentar para vocês meus conflitos de interesse. Acho que a maior parte de vocês aqui já está acostumada com isso. Exige-se hoje que os médicos, nas suas falas e nas suas publicações, declarem os seus conflitos de interesse. E como eu sempre digo, há de ter motivo para essa exigência, né? Então, eu não tenho conflito de interesses com a Novartis, não tenho com a Sila Janssen nem com a Shire. Não tenho conflito de interesse com nenhuma indústria, em especial as farmacêuticas. Não ganho dinheiro publicando livros, não ganho dinheiro fazendo palestras, não tenho nenhum interesse financeiro nessa discussão. Mas tenho sim esses conflitos de interesse que eu declaro e assumo intransigentemente, né? Quando eu digo princípios, a gente não negocia, não transigimos princípios, que são um compromisso intransigente e radical, como diria o Capistrano, né? Com a ciência, com a ética e com a vida de crianças e adolescentes, mas também de homens e mulheres. E aí, entrando na questão já da medicalização, vou tentar fazer o que é chamado de medicalização, né? Nós vivemos um mundo que é permeado por desigualdades, problemas coletivos de ordem política, sociais e culturais, que são frutos gerados pelas desigualdades de inserção social, de etnia e de gênero, principalmente, mas todas as desigualdades. São as políticas sociais e culturais que geram e perpetuam as desigualdades, geram e perpetuam estes problemas que são coletivos, não são individuais. O processo de medicalização, o que ele faz é artificialmente, por meio de discursos cientificistas, apagar, ele aplana desigualdades, aplana diferenças e transforma tudo em problemas individuais provocados por doenças que seriam inerentes a cada pessoa. Eu falei aqui em desigualdade e diferença, eu quero marcar bem que não são a mesma coisa, embora a gente costume confundir uma pela outra. Diferença é aquilo que me faz diferente de outra pessoa e que faz com que cada pessoa seja diferente da outra. Somos diferentes. E as diferenças são exatamente o que permite que construamos afinidades com o outro. A desigualdade, não. A desigualdade não é a mesma coisa que diferença e é produto da nossa sociedade. E com um desigual não existe afinidade, não existe identificação. A mulher é diferente do homem. Isso é algo que está posto. Mas a desigualdade de papéis sociais entre homens e mulheres é algo construído e não é a mesma coisa, não é devido à diferença biológica ou à diferença psicológica. O negro e o branco têm diferença na cor de pele, só. Como diz o grande geneticista Levontin, a diferença entre o negro e o branco é menor do que a espessura da epiderme. A desigualdade é socialmente construída, politicamente construída e é enorme. A gente precisa tomar cuidado para não usar um pelo outro. Então, a medicalização faz isso de apagar na discussão, ela desfoca de problemas coletivos e transforma em problemas individuais. E também ela transforma tudo aquilo que é produzido pelo mundo humano, que é essa construção social e histórica da humanidade, ela também apaga tudo isso e transforma em mundo da natureza. As coisas passam a ser naturais. Tá? É natural que seja assim, é natural que exista pobreza, é natural que no mundo da natureza
tudo vai sendo apagado. Esse processo de medicalização na nossa sociedade é muito antigo, aliás, em todas as sociedades ocidentais, mas na nossa especificamente, ela assume alguns caráteres ideológicos muito importantes no decorrer dos últimos 200 anos, né? De início, a grande marca da medicalização vai ser o racismo, dizendo que o povo brasileiro, o Brasil é um país subdesenvolvido, porque o povo brasileiro é um povo mestiço, degenerado, portanto inferior. A educação vai mal no Brasil porque o povo mestiço, degenerado. A economia vai mal porque somos um povo degenerado, né? A saúde não vai bem porque o mestiço tem uma saúde inferior. Então essa é uma marca muito inicial da nossa sociedade, que é a marca do racismo, embora digam que não somos racistas, né? Como diz a Lila Schwartz, para um povo mestiço, o racismo teria que ser envergonhado. Então a gente se diz não racista, sendo muito racista, né? Depois, sem que desapareça o racismo, porque a ideologia dos preconceitos nunca desaparece, né? Mas vai ser como cebola, aparece uma casca por cima, em que ele também tem, o nosso povo tem o estereótipo do Jeca Tatu. Então nada funciona nesse país, porque é um povo desnutrido, com verminose, com malária, além de negros, mestiços. Né? E aqui só para marcar muito uma questão, que a Mariana já chamou atenção, podemos medicalizar problemas de saúde e medicalizamos sim. Né? Acho que um dos grandes exemplos é a desnutrição. A desnutrição não é um problema de origem médica e não tem solução na medicina. A medicina tem algo a fazer com a desnutrição quando é uma desnutrição grave. Aquela em que, se você não internar e entrar com uma terapêutica intervencionista muito rápida, morre. E aí a gente consegue transformar essa desnutrição de terceiro grau e melhorar para ela chegar em desnutrição moderada. E aí ele vai para casa, onde continua sobrando o dia no salário. Portanto, ele continua passando fome e ele volta a piorar da desnutrição. Mas o modo como se discute desnutrição, se não tem a discussão de contexto político, social e econômico, é medicalizado, porque vira a discussão de uma doença que acomete as crianças. Assim como a verminose, como a anemia. Então, doenças socialmente determinadas podem ser intensamente medicalizadas e são cada vez mais. Eu brinco com os meus alunos que as minhas aulas na medicina todas começavam, quase todas, com uma frase chavão quando o professor entrava na sala de aula, que é: para isso que vamos discutir, o social é o mais importante. Isto posto, vamos ao que interessa. Guarda o social na gaveta e dá aula da fisiopatologia. Hoje não tem mais o preâmbulo. Nem o preâmbulo tem. E esse histórico da medicalização, hoje a gente tem um outro ideário, né? Também ideológico, preconceituoso, mas que envolve algo mais, né? Alguns interesses financeiros muito fortes, que é esse processo de dizer que as pessoas que não fazem aquilo que alguém disse que elas deveriam fazer do jeito que essa pessoa disse que deveria fazer, só podem ter uma doença neurológica, no máximo neuropsiquiátrica. E aí é a onda da dislexia, do TDAH, do TOD. O TOD é mais novo, não sei se todos conhecem, é transtorno de oposição desafiadora. E eu brinco que eis aqui 3 espécies, e aqui outros, e aqui vários outros. Todos TOD. Ninguém é mescal aqui. Só para dar uma ideia de que tempos estamos vivendo, tá para sair o DSM-5, não sei se todo mundo está acompanhando essa discussão, que duplica o número de transtornos, e o que tem provocado grande reação é o que define que, se você perder uma pessoa muito querida, tá bom, a gente aceita que você fique triste até 14 dias. No 15º dia não é mais luto, é depressão,
e tem que ser medicado. É disso que estamos falando. Este processo de medicalização, ele naturaliza todos os processos humanos. E uma das coisas que ele mais naturaliza são exatamente os direitos humanos. Os direitos não fazem parte do mundo da natureza. Eles fazem parte do mundo humano, do mundo da nossa sociedade. É uma conquista da nossa sociedade, longamente, sofridamente, duramente conquistada, pela qual muita gente morreu, tá? E ao naturalizar, no mundo da natureza não tem direitos. A lebre, ela não pode dizer para o seu lobo que ela tem o direito de tomar água. O único direito que ela tem é de tentar correr mais depressa, né? O que não é bem um direito. Então, o que essa naturalização e a medicalização fazem é jogar os direitos na lata do lixo. E é o que a gente está assistindo. E só para mostrar um pouco mais claramente o que eu estou querendo dizer, junto com os direitos, uma grande conquista da nossa sociedade foi o direito de todos aprenderem. Tá? Inclusive explicitado no Estatuto da Criança e do Adolescente, junto de outros direitos, que toda criança e adolescente tem o direito de aprender. Tá? Acho que um caso assim emblemático é de acho que muitos de vocês devem ter visto, esse ano saiu com grande alarde na imprensa uma jovem com síndrome de Down que se formou em jornalismo. E ela se formou em jornalismo apenas porque há uns 30, 40 anos, enquanto a medicina, a psicologia e a educação diziam que gente com síndrome de Down não era muito gente e não conseguia aprender nada, os pais dessas crianças lutaram para que eles tivessem o direito de aprender. Ponto. Só isso. Ou tudo isso. Né? Era a luta pelo direito de aprender. E eles conquistaram. Hoje ninguém discute que uma criança com síndrome de Down aprende, né? Como todas as outras, de modos diferentes, tempos diferentes, mas aprende. Né? E é graças a isso que hoje a gente tem jovens com síndrome de Down terminando a faculdade. Em contraste com isso, nesse mesmo ano, a gente vive uma situação em que o grande direito que se apregoa para as pessoas que sofrem de transtornos é o direito de não ser reprovado. Direito de não ser reprovado é antidireito. Porque se eu não posso ser reprovado, eu não posso ser avaliado, de fato. Se eu não posso ser avaliado, eu não preciso aprender. Se eu não preciso aprender, ninguém precisa me ensinar. Portanto, eu não tenho o direito de aprender. Esse direito, esse antidireito que desapropria os jovens e as crianças do direito de aprender, começou no ensino fundamental e hoje ele se espalhou para todos os níveis de ensino, inclusive o ensino superior. Alguns jovens têm prestado vestibular em universidades públicas com o direito de não ser reprovado e tendo condições especiais no vestibular. Vocês, não sei se todos viram que o INEP definiu entre as pessoas, as deficiências e transtornos que têm direito a um exame diferenciado no Enem, que é o que é usado para vestibular em todas as federais. Ele incluiu, além da cegueira, da surdez, dislexia e TDAH, que significa para essas pessoas 1 hora a mais de prova, ledor e transcritor, numa situação isolada, a prova é feita numa sala isolada para ele não desfocar, e o que eu queria muito saber o que é correção da prova de acordo com as características linguísticas da dislexia. Precisam dizer o que é isso. Mas, de todo modo, eu também quero saber se o juiz que dá essa liminar, ou o presidente do INEP que assina essa portaria, vai querer morar num prédio construído por um engenheiro que desde o da pré-escola jamais pôde ser reprovado, portanto jamais precisou aprender e jamais ninguém ensinou.
ou se ele quer que a filha dele, ou ele mesmo, sejam atendidos no pronto-socorro por um médico que também não podia ser reprovado, e vai ter 25% de tempo a mais para pensar no que vai fazer, e vai precisar ficar numa salinha sem nenhum estímulo para não se distrair. Veja, eu não estou dizendo que pessoas com desatenção, né, ou pelo menos corrigindo, as pessoas que não prestam atenção naquilo que se quer, que sempre está prestando atenção em outra coisa, né, não aprendem. Pelo contrário, estou dizendo que a gente tem que lutar pelo direito de aprender, e não isso que está sendo construído. E o que está sendo construído é a gente passar por um processo que busca uma padronização e homogeneização artificiais de todos os modos de levar a vida. Todos temos que ser do mesmo modo, pensar do mesmo modo, agir, reagir, sentir, aprender, afetar, ser afetado, lidar com aquilo que eu já aprendi. É como se existisse uma única possibilidade de ser humano. Coisa que é absolutamente irreal, né? Absolutamente equivocada e que não se sustenta de modo algum. E eu queria mostrar para vocês o Dudu, que é um garoto de 11 anos, que é um garoto bastante esperto, que adora tocar guitarra e adora jogar futebol. E acha a escola um saco. Ele não gosta de estudar, ele não gosta da escola, embora ele passe muito tempo aprendendo a tocar guitarra. E passe muito tempo jogando futebol, inclusive em videogame. Tá? Mas a escola ele não gosta, porque a escola, segundo ele, é muito chata. Tá? E o Dudu, por exigência da escola e de tanto falarem com os pais dele, foi levado a um neurologista que diagnosticou TDAH nele e prescreveu Ritalina. E o Dudu, com a Ritalina, não jogava mais futebol e não tocava mais guitarra. E continuava achando a escola um saco. E não estudava. Mas continuava tomando remédio. E não aprendendo mais, porque ele não estudava, porque a escola era muito chata. Até que o Dudu teve 3, conforme diziam os pais dele, 3 apagões. Que foi, Dudu desmaiou e foi levado ao pronto-socorro e ficou um bom tempo desmaiado. E os pais resolveram ler a bula da Ritalina e perceberam que aquilo era um dos sinais de toxicidade da Ritalina e decidiram que iam mudar o modo de lidar com o Dudu, e eles suspenderam a medicação e negociaram com o Dudu que ele poderia aprender a jogar futebol numa escolinha e entraria numa escola de música para aprender a tocar guitarra, desde que ele aprendesse e passasse na escola. O Dudu acha a escola um saco, mas como ele quer muito ser guitarrista e jogador de futebol, e a condição é ele precisa passar de ano, ele acha a escola um saco, mas ele estuda e está passando de ano e está jogando futebol e tocando guitarra. O que eu queria mostrar para vocês é que é um caminho sem saída, não há linha de fuga possível. A criança que incomoda é encaminhada, ela sai sim com um diagnóstico que é um rótulo, ela incorpora esse rótulo e ela se torna uma criança doente. Não tem saída nesse túnel. Que, aliás, me disseram que parece um testículo. Eu não podia perder. Disseram. Não era a ideia. Mas, enfim, eu olhando assim grande, parece mais ainda uma colonoscopia. Sai pior do que só tem uma saída, é sair pior. Ou como diria a Ritalina. Enfim, entrou nessa máquina de moer gente, sai salsicha, não tem outra. Vai sair com o mesmo rótulo, com a mesma etiqueta na testa. Varia só se é dislexia, se é TDAH, se é TOD, mas são variantes da mesma coisa, e todos com a prescrição de um psicotrópico com toxicidade extremamente séria, especialmente em criança. E o que acontece de muito grave é que a criança adoece sim.
porque ela incorpora esse rótulo que foi colocado para ela. O Dudu é um caso exemplar de como uma criança consegue escapar, graças ao fato de que os pais perceberam que ele não melhorava na escola e também que ele estava piorando de todo o resto. Quer dizer, tinha uma disponibilidade dos pais que ainda não haviam sido capturados por esse processo de medicalização. Mas o Felipe, por exemplo, não escapou. O Felipe é um garoto de 9 anos que foi encaminhado pela escola porque havia sido reprovado 2 anos. Ele ainda estava na primeira série. O Felipe não queria entrar na consulta de modo algum, foi uma consulta comigo, e ele entrou no consultório arrastado pela mãe, literalmente arrastado, e a mãe pegou e botou ele sentado, ele olhou para mim assim, com muito medo, e perguntou se eu vou ficar internado. Eu disse, por quê? Porque eu não sei ler. Vejam, isto é a introjeção de uma incapacidade, e uma incapacidade por uma doença. Uma incapacidade que ele não tem, e uma doença que não só ele não tem, mas nunca ninguém provou que existe. O Felipe, além de tudo, durante a avaliação, que foram algumas consultas, leu material que tinha no consultório. Leu e escreveu. E ele chorou muito quando ele, de repente, se viu lendo, e quando ele saiu, ele disse para mim, eu pensava que para aprender a ler precisava ficar internado. O Felipe incorporou totalmente, de volta à colonoscopia, é uma criança adoecida. Isso é uma criança adoece, a escola adoece, a família adoece, a sociedade é doente, e aí esta sociedade produz outra criança que incomoda, e esse círculo vai indo em escala amplificada cada vez maior, cada vez mais e mais crianças que incomodam e que entram nesse túnel que só tem uma saída. E esse processo, o que ele faz é fundamentalmente silenciar e ocultar tudo aquilo que faz parte da vida. Os conflitos, os questionamentos, o pensamento divergente, os sonhos, as utopias, desejos, sofrimentos. Tudo é silenciado e ocultado. E eu queria que vocês prestassem atenção no que é que está sendo, quer dizer, quem é que incomoda? Qual é a criança que incomoda? É o que questiona. E é o que divaga. É o que sonha. Questionamento e divagar, sonhar, são fundamentais e foram fundamentais na história da humanidade para mudar até onde estamos. Só estamos numa sociedade constituída deste modo porque muita gente questionou e muita gente sonhou por um futuro diferente. Este centro de saúde só existe porque muita gente questionou o modo de ensinar que tinha na faculdade de medicina da USP. E ele foi um sofrimento e um conflito real com esse centro de saúde. Mas ele só existiu por isso. Se eu silencio questionamentos e sonhos, eu impossibilito a possibilidade de futuros diferentes, né? Ficou meio leonástico, mas... E também é silenciado todo conflito e sofrimento. Tem crianças que têm um modo de agir que é muito diferente das outras. Tem. Mas eu tenho que partir do princípio de que esta criança está expressando um conflito que quase 100% dos casos não é dela. Ela está expressando um conflito que ela está vivendo e está sofrendo esse conflito, mas que é um conflito do entorno dela, não é dela. Aliás, isso é clássico no campo psíquico. Quando você encontra uma pessoa que tem uma doença mental, ele só é a válvula de escape que explode até para que tudo se controle dentro da panela de pressão. O elo mais fraco da corrente estoura para que a corrente possa continuar existindo. Então, também, além da gente medicalizar e dar psicotrópicos para crianças que
querem coisas diferentes e que sonham coisas diferentes, só não se adequam a normas, também a gente cala o sofrimento de crianças que podem estar sofrendo muito. E com tudo isso a gente vai caminhando para essa impossibilidade de futuros diferentes, ou como disse um médico uruguaio, é o genocídio do futuro, né? É isso que a gente está assistindo. E eu quero mostrar para vocês a Gabi, de 11 anos, que é uma garota que eu atendi há pouco tempo no centro de saúde. E a Gabi foi encaminhada pelo juiz de crianças, não é de menores, né? Porque a Gabi havia sido tirada da família pela justiça, pelo judiciário, e ela estava num abrigo judiciário, porque se descobriu que desde os 5 anos ela era abusada sexualmente pelo pai quase todas as noites. A Gabi era acompanhada no serviço de saúde desde que nasceu, com um acompanhamento regular, periódico, fazendo tudo aquilo que a gente preconiza que faz. Tá? Aos 6 anos, a Gabi começou a mudar um comportamento esquisito. Ela começou a brigar na escola. Ela batia nos amiguinhos na escola. Ela respondia, ela chorava, ela tinha crises de violência. E aos 6 anos, ela foi encaminhada pelo serviço de saúde, para um psiquiatra, para o CAPS, onde foi diagnosticado que a Gabi tinha um problema de déficit de atenção e de agressividade. E foi prescrito risperidona e Ritalina. E ninguém nem sequer suspeitou que a Gabi era violentada sexualmente pelo pai todas as noites. Porque é isso que acontece. Cada vez mais, quando a gente não tem tempo e disponibilidade para ouvir e olhar as pessoas, mas está disposta a botar carimbos e receitar psicotrópicos, a Gabi é um caso como inúmeros outros, que recebem um diagnóstico de que ele é o problema, tudo está funcionando maravilhosamente, e aí a partir disso, durante 5 anos, ela passou a ser violentada toda noite sem gritar, porque ela estava dopada. Nós estamos falando de um processo de mercantilização da vida, uma sociedade que nos quer cada vez mais competitivos, mais produtivistas, não é produtivos, é produtivistas, cada vez mais regulados pelo mercado. É uma sociedade que tenta, que faz, né? Que faz exame em crianças de 6 anos para ver se pode entrar na escola. É uma sociedade que faz a famosa provinha Brasil em crianças com 7 anos ou 8 anos. Né? Uma prova que vai definir como é que está a vida dela. Uma sociedade que tenta regular, que você recebeu uma ligação à noite, caracteriza a hora extra. Vejam, se tenta regular, está acontecendo muito. E uma sociedade em que a nossa formação, a nossa cabeça, tudo é regulado pelo e para o mercado. Eu acho que aqui nessa casa tem uma discussão muito sólida, teoricamente, que é a tese da Lilia, que é a educação médica e capitalismo, mostrando como a medicina e a educação médica, ao invés de influírem no mundo do trabalho, eu estou falando mundo do trabalho, ela é regulada pelo mercado. Pois acontece ao contrário. Eu queria dizer que aqueles 43 minutos está contando o seu também. Parece que eu percebo. E aí eu quero mostrar para vocês, especialmente sobre a medicalização da vida, pegar especificamente crianças e adolescentes, mostrar alguns dados para a gente ter um pouco, uma aproximação da dimensão. E a fábrica de etiquetas são, como eu e a Cecília chamamos, uns dados, aqui especificamente da Associação Brasileira de Dislexia, que todo ano disponibiliza no seu site como é que é o perfil dos pacientes que ela avaliou no ano anterior. E
Aqui é um corte e cola, só o nosso gráfico que é nosso, que é mais bonito que o deles. Os 366 pacientes avaliados em 2011 têm 37% de não disléxicos, 56% de disléxicos. Isso é uma epidemia. Mas ainda tem gente não disléxica, né? 2% de risco, o que é fantástico. Né? Risco de quê? De não ser disléxico. E 5% sem dificuldades. Né? Esse é o dado que eles divulgam tranquilamente. Mas vamos olhar um pouquinho esse gráfico com mais detalhe. Vamos tirar e vamos olhar quem é não disléxico. O que é isso? Porque é um diagnóstico estranho, né? Não disléxico. Você não hipertensa. Então vamos lá. Quem são os 152 pacientes sem dislexia? Eles têm isso. 26% tem distúrbio de aprendizagem, 27% tem deficiência mental, TDAH, DEL, que a gente imagina que possa ser distúrbio específico de linguagem, não sei. DDA, que é estranho, porque se é TDAH, a gente imagina que embaixo seria TDA, mas enfim, talvez seja distúrbio por déficit de atenção. E aí começam os diagnósticos estranhos, né? O diagnóstico é psiquiátrico, emocional, memória. Você vai mal na escola porque você tem memória, ou porque você tem emocional, fantástico, né? E um TNAV, porque a gente não pode nem brincar porque eu não sei o que é. Eles não dizem o que é. Então, gente, vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que é isso, né? Tira o de risco, o disléxico, sobra 5% que não são normais, são sem dificuldades. A normalidade não existe. Até aí a gente podia concordar com eles, né? O problema é o resto. Agora, aqui dá até para projetar um outro dado, e eu não consegui fazer a figura que eu queria, por inabilidade midiática. Mas é o perfil de gravidade, que bate com qualquer coisa que a gente já tenha estudado sobre epidemiologia de doenças, né? Vejam, 37% é leve, 53% é média, não é moderada, é média a gravidade, e 10% é grave. Quer dizer, aquele famoso triângulo que a gente já ouviu falar, não, né? É um triângulo assim. Uma das coisas que eles argumentam para justificar esses dados, respondendo para todos nós que criticamos, é que a porcentagem de diagnósticos é tão alta porque os professores já sabem encaminhar, já sabem diagnosticar e encaminham. O levantamento que a gente faz, por exemplo, em pronto-socorro de pediatria, encaminhamentos feitos por pediatras por suspeita de pneumonia, não confirma nessa frequência. Nada confirma. Eu estou falando médico encaminhando para médico, pediatra para pediatra, não confirma. Encaminhamento por suspeita de síndrome de Down não confirma, não sobra 5%. Quer dizer, é caso único na epidemiologia, por isso que a gente chama de uma fábrica de etiquetas, né? E aí, o outro indicador que eu queria mostrar para vocês é da medicalização da vida de crianças e adolescentes, é sobre a venda de metilfenidato. O Brasil tem um padrão que em 2000 vendia 71 mil caixas de metilfenidato, em 2010 vendeu 2 milhões. É o segundo maior consumo no mundo, só perde para os Estados Unidos. Esses dados aqui são em caixas e se referem exclusivamente à venda em farmácia particular. Farmácia de manipulação não entra, e compra por secretarias de saúde também não entra nessa conta.
A Secretaria, os dados, as compras de órgãos públicos é muito interessante, porque como são dados muito transparentes, a gente não consegue enxergar, né? Eu sempre digo que eu não quero transparência de dados, eu quero visibilidade. E quando a gente pede os dados, eles não fornecem, eles dizem que não podem fornecer, o que é muito estranho, né, em termos de gasto público. Atualmente a gente tem conseguido alguns dados através de ofícios protocolados por parlamentares. Então, no estado de São Paulo, um levantamento ainda parcial, porque não são todas as prefeituras que responderam, mas das 200 e poucas que responderam até agora, 60% responderam que compram e dispensam o metilfenidato nas unidades de saúde e na rede pública de São Paulo. Entre esses 200 e poucos que responderam, subiu de 43 mil comprimidos em 2005 para 703 mil em 2010, e em 2011 a coluna é dividida na metade, porque os dados eram só de primeiro semestre. Mas como tudo vai aumentando, no mínimo é igual. Significa que, no mínimo, em 2011 foram 1.156.000 comprimidos em 2011 contra 43 em 2005. Em Campinas, o dado sobe de 3.880 em 2005 para 83.000 em 2011. Um outro indicador para a gente ver essa medicalização da vida é uma invasão por projetos de lei. São projetos de lei que tem em todas as casas legislativas do Brasil, no Congresso tem em todas, né? Congresso Nacional tem Senado e Câmara, vários projetos de lei absolutamente iguais, entrando por parlamentares de todos os partidos, são sempre o mesmo projeto, ele é suprapartidário, entra no federal, entra nas assembleias legislativas do Estado e entra nos municípios, tá? E são fundamentalmente 3 tipos de projetos de lei. O primeiro é o que cria programa para identificar e tratar dislexia e TDAH na rede pública por profissionais chancelados pela associação, lógico, pagos com dinheiro da educação. Só lembrando, né, gente, uma luta e uma conquista da pediatria e da saúde coletiva, tirar profissionais de saúde de dentro da escola. Não é lá que eles devem atuar. Um dos princípios do SUS é a não duplicação de recursos. Então, no mínimo, para a gente começar a discutir, tinha que ser na rede de saúde. Mas na rede de saúde tem supervisão, né? Não é bom. É como o dentista. O dentista na escola arrancava dente, no centro de saúde não. Ele tratava, né? Porque tem supervisão. O outro tipo de projeto é uma avaliação diferenciada para pessoas com dislexia e TDAH em exame de ingresso em universidades públicas e concurso para cargo público, que já está correndo por liminares. E o terceiro é a distribuição de medicamentos pelo SUS para o tratamento de TDAH. Tem um quarto tipo de projeto de lei que eles tiraram de circulação, porque a gente fez muita, não foi nem crítica, né? A gente se deu muita risada, porque era um projeto na Câmara de Deputados, de um deputado federal chamado Marcondes Gadelha, que estabelecia que dislexia existe, o legislativo reconhecia a existência de dislexia e dizia como ela devia ser identificada e tratada. E a gente brincou muito que era a primeira doença definida por lei, né? E aí os deputados acho que ouviram falar e perceberam, aí tiraram e agora entrou de outro modo. Só para vocês terem uma ideia, esses clones cerebrais, os grandes é onde já foi aprovado e os pequenos é onde ainda está em tramitação, e onde não tem nenhum clone não é porque não tem, é porque não tem no site da Assembleia Legislativa, tá? Então, nesse quadro, partindo de alguns pressupostos de que saúde não é mercadoria, medicina não é mercado e educação não é mercadoria, é que, como disse a
a Mariana, se constituiu o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que fez vários eventos. Começou em 2009 um seminário na Câmara, exatamente por conta de um projeto de lei. Em 2010 teve o primeiro seminário internacional, 2011 o segundo. Em 2012 teve o primeiro simpósio internacional na Bahia. Está tendo este evento aqui. E em 2013 terá o terceiro internacional em julho. Né? E só frisando que a vida não é mercadoria. Esse é o grande princípio que nos rege. E exatamente porque a vida não é mercadoria, é que eu queria lembrar com vocês o que é ser criança. Ser criança é teimar, resistir, não obedecer, questionar, tentar levar as regras ao limite do impossível, tentar quebrar regras, mudar. É dar gargalhada, começar a chorar imediatamente e cair de novo na gargalhada. É se encher de brigadeiro e querer mais brigadeiro. É aprender num modo e numa velocidade que não damos conta de acompanhar. Cada um de um modo diferente, cada um de jeitos diferentes, em tempos diferentes. Alguns com muita facilidade, outros com muita dificuldade. Mas todos podendo aprender. Toda criança e toda pessoa é capaz de aprender. E é capaz de viver em sociedade. Eu esqueci de falar da medicalização das políticas públicas, a repassar dinheiro para as comunidades terapêuticas, né? E a internação compulsória de pessoas drogaditas. Também está na mesma linha da medicalização e da destruição da reforma sanitária e do SUS. Então, para essas crianças e essas pessoas, uma sociedade que cada um é de um jeito, com necessidades e possibilidades diferentes, o que a gente precisa é de uma sociedade que nos acolha nas diferenças e atenda às nossas necessidades. Mas nós temos uma sociedade, estamos construindo, que nos quer cada vez mais padronizados, homogeneizados, sem questionar, e aqueles que não se submetem espontaneamente estão sendo quimicamente assujeitados. E quem é que está sendo quimicamente assujeitado? É um menino maluquinho, que a gente achava que era uma gracinha, mas não é, né, gente? Com certeza ele tem TDAH. A Mafalda, que a gente adorava, não. Desculpe, mas ela tem TOD. Né? O Chaveco, já me disseram que eu entrego a minha idade para o Chaveco. O Chaveco, o Felipe da Mafalda, o Calvin, eles não são essas crianças que a gente adora, não, né? Eles todos têm déficit de atenção. A Emília, com essa impulsividade, essa verborragia, com certeza também tem, pela impulsividade, um TDAH. O Cebolinha, que fala helado, né, ele fala helado porque ele tem um problema de distúrbio de processamento auditivo central, por isso que ele fala helado. E se ele tem isso, com certeza, se um dia ele entrar na escola e puder aprender a ler, vai descobrir que ele tinha dislexia, né, porque ele tem. Este aqui está uma grande discussão na equipe que está elaborando o DSM-5, se ele tem TOCS ou TFH, se ele tem transtorno obsessivo compulsivo por sujeira, ou se ele tem um transtorno de fobia hídrica, mas parece que eles estão resolvendo colocar as duas, né? Como comorbidade, exatamente. O TFH tem como comorbidade o TOCS e vice-versa, né? E também aquela regra que a gente aprende, até o limite, tente encontrar uma única doença que explique tudo. Agora aqui é comorbidade, se você vem uma, vem o almanaque inteiro para você. E as crianças reais, as crianças que sofrem os conflitos, e aqui eu queria de novo lembrar especialmente as crianças que sofrem violência. Os levantamentos são assustadores de como as crianças vítimas de violência não se diagnosticam nem se suspeita da violência e é diagnosticado um transtorno nela. E ainda mais cruel é o caso, por exemplo, do Pedro ou do Miguel ou de todos os outros que são crianças que já se sabe que sofreram violência, que judicialmente foram retirados da família, estão em abrigos judiciais pela violência que sofriam, e no abrigo
geralmente por exigência da escola ou de um profissional do abrigo, são levados para os CAPs e lá é diagnosticado que eles têm um transtorno. Lógico, ele é que entrava na frente da mão do pai para apanhar. O pai não tinha culpa, né? Ele é que era muito hiperativo e o pai não conseguia saber onde ele ia estar no instante seguinte. Deve ser algo assim. Veja, não é medicar a criança para que ela suporte o sofrimento e consiga até enfrentar uma terapia super. Não é isso. Nada existiu. Ele tem um transtorno de hiperatividade. Ele tem um transtorno de agressividade. E aí, para encerrar, eu queria dizer que a gente sempre na vida tem momentos em que a gente precisa fazer opções. Ou a gente se deixa cooptar, e a gente se deixa cooptar. Ou a gente opta em ficar do lado da vida e do lado das crianças que, por exemplo, querem saber o que tem embaixo daquela roupinha, o que tem aquilo ali, né? Que são imprevisíveis, irregulares, né? E que porque não tomam Ritalina e porque são normais e arteiras, dançam de pequena sereia e até conseguem fazer isto, por exemplo, que é essa pirueta de rabo de sereia. Com Ritalina na cabeça não dá para fazer essa roda, essa pirueta, e também não dá para fazer isso de forma calma, como preconiza o Snark 4. Então, de forma calma não dá para brincar e não dá para ser feliz, tá? Gente, obrigada. Queria agradecer a fala da Cida, dizer que ela já nos inspirou muitíssimo, trouxe muitas contribuições para a gente pensar essa parte, né, como tem sido o tempo todo no fórum. E agora... Eu só não falei que nesse site aí, www.medicalizacal.com.br, é o site do fórum, onde vocês podem assinar o manifesto e aderir ao fórum, participar do fórum e entrar nesse movimento. E o fórum também tem um Facebook, que é bastante ágil e está sendo alimentado em tempo real. Com vocês. No folheto